Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso podcast, que sou eu, Heloísa, Letícia, Isabela e Guilherme, vamos apresentar um pouco sobre os conflitos que envolvem o Oriente Médio. O Irã é um país do Oriente Médio muito presente nos noticiários por conta do seu governante autoritário e agressivo. Muito do que o país é hoje é fruto de uma revolução ocorrida na década de 1970, que colocou os dogmas da religião islâmica acima de todos os valores democráticos comuns nos outros países do mundo. Na década de 70, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, o qual desenvolvia um governo concentrado dos poderes em um pequeno círculo de amigos e aliados. Desde a década de 40, o líder do país se mantinha no governo do Estado, sem se preocupar muito com as diferenças entre os pobres e ricos. Esta se intensificou no decorrer da década de 70. O regime de Shah Reza Pahlavi gerava críticas ao plano econômico, mas principalmente quanto ao seu modo autoritário de conduzir a política do país. A monarquia autoritária de Shah possuía grande afinidade com o Ocidente, o que suscitava mais críticas dos opositores. O personagem com voz mais expressiva na oposição ao governante do Irã era o Ayatollah Ruhollah Khomeini. O líder religioso da oposição vivia exilado em Paris e de lá mesmo comandou as forças de oposição ao governo de Shah, defendendo as reformas sociais e econômicas do Irã, além de recuperar os valores religiosos e tradicionais do islamismo. Somente no ano de 1979 que o líder da oposição conseguiu retomar ao Irã, no dia 1º de fevereiro, o que intensificou um quadro de instabilidade social e protestos. Na véspera do retorno de Khomeini ao Irã, a população do país deu início a um levante de oposição ao tipo de governo desenvolvido pelo Shah Pahlavi. A chegada de Khomeini fez aguçar os protestos. Por vários lugares estouraram os confrontos entre os opositores e os partidários do regime vigente. O clima de enfrentamento no país intensificou e atingiu níveis cruéis para o Irã. Além dos protestos violentos, graves foram deflagradas em protesto e atingiram em cheio o seio da economia iraniana. Opositores de esquerdas, liberais e xiitas, todos se uniram contra o governante de função e deram início a um processo revolucionário. Finalmente, em 1979, o Shah Pahlavi foi deposto do poder no dia 1º de abril e o Irã foi declarado uma república islâmica. Reza Pahlavi fugiu do país e o Ayatollah Khomeini assumiu o cargo de chefe religioso e governante do país. A Revolução Islâmica alterou profundamente a estrutura social do país, estabelecendo novas doutrinas que passavam em primeiro lugar pela questão religiosa. O processo revolucionário, que inicialmente era guiado por anseios democráticos de melhorias das condições de vida dos iranianos, resultou em um governo de chefe religioso que transformou o Estado em um país teocrático. A postura do governo assumida pelo novo chefe do país foi extremamente radical. Novas leis baseadas no islamismo entraram em vigor e uma ação de militantes islâmicos tomou americanos como reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teherã. O Irã decretava o fim das afinidades com os Estados Unidos e o rompimento das relações. Ao longo da Guerra Fria, o governo iraniano se posicionou como opositor dos Estados Unidos e também da União Soviética. Por se tratar de um Estado fundamentado nas doutrinas religiosas do islamismo, a questão em vigor era declarar inimizade com infiéis, fossem capitalistas ou socialistas. A revolução mudou de vida dos iranianos. Os castigos corporais foram liberados. A pena de morte entrou em vigor contra defensores de chá, prostitutas, homossexuais, marxistas judeus, além dos hábitos ocidentais como vestimentas, mini-saia, maquiagem, música ocidental, jogos e cinema. A população do governo iraniano se manteve radical mesmo após a Guerra Fria. Bill Clinton chegou muito perto de reabrir diálogos com o Irã, mas seu sucessor na presidência dos Estados Unidos, George Bush, colocou o país no eixo do mal, justamente com o Iraque e a Coreia do Norte. Desse modo, as relações voltavam a uma situação extrema. Até hoje, o diálogo do Ocidente com o Irã é complicado. Seu atual governante, Mahmoud
Ahmadinejad também segue uma linha autoritária fundamentada nos preceitos religiosos do islamismo, defendendo ainda posturas radicalistas. Recentemente, somente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu progredir nas relações amistosas com o país, mas o restante do mundo ainda tem receio em dialogar com o Irã, por conta de suas decisões autoritárias, pelo interesse em possuir armas nucleares e as afinidades com o terrorismo. Oi, gente, eu vou falar sobre a guerra do Irã e do Iraque, que foi travada entre esses dois países. Aconteceu entre 1980 e 1988 e resultou na morte de 1,5 milhão de pessoas. A guerra teve por motivo disputas políticas entre essas duas nações e também o interesse do Iraque em conter o avanço da Revolução Islâmica de 1979. Então, é todo um contexto geopolítico do Oriente Médio, mais ou menos do final da década de 70, que vai culminar nessa guerra, né? Também tem a questão do histórico, né? De rivalidade e desentendimento entre essas nações. Bom, a Revolução Islâmica aconteceu no Irã em 1979 e é devido à insatisfação popular com a monarquia vigente, né, autoritária, que vai acontecer que essa agitação popular vai resultar na formação de um governo extremamente conservador no país. Uma série de mudanças aconteceram na sociedade iraniana e uma teocracia xiita se estabeleceu no poder. E esse novo governo iraniano ele espalhou tensão pelo Oriente Médio e principalmente no Iraque e na Arábia Saudita. E esses dois países eles temiam revoluções populares do tipo que pudessem iniciar, né, nos territórios essas revoluções e também temiam agitações por parte das populações xiitas. Também é válido relembrar os interesses norte-americanos ali no Oriente Médio e também que a Revolução Islâmica apresentava um enorme risco, né, de incentivar a população xiita do Iraque a se rebelar contra o governo. Então, o que vai acontecer? Eles vão conter o avanço da Revolução Islâmica, que seria crucial para perspectivas do poder do ditador do Iraque, né, o iraquiano. Bom, no mesmo ano que a Revolução Islâmica aconteceu, no Irã uma mudança significativa aconteceu. O Saddam Hussein ele vai realizar um golpe, ele vai golpear o governo e vai assumir o poder do país. E ele vai dar o início a uma ditadura que vai durar quase 2 décadas. Nesse primeiro momento do Saddam Hussein, ele vai precisar se estabilizar no país para garantir a sustentação do seu governo. Bom, devido a todo esse cenário de guerra, conflitos e mortes de civis, de militares, esse cenário ele vai se desfazer na resolução de 598 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse conselho ele vai convocar um cessar-fogo entre essas duas nações e o Irã vai aceitar e também vai motivar o Iraque a aceitar esse cessar-fogo. Então, oficialmente, em agosto de 1888, a Guerra Irã-Iraque foi oficialmente encerrada. A Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos contra o Iraque no começo de 1991. O ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano em 1990, e essa guerra ficou conhecida internacionalmente por causa das imagens do conflito que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos. Causas da Guerra do Golfo. A invasão do Kuwait pelo Iraque foi consequência da insatisfação do governo iraquiano com determinadas ações do governo do Kuwait. Para entendermos os motivos que levaram os Estados Unidos a atacar o Iraque, é necessário primeiramente entender as razões que levaram o Iraque a invadir o Kuwait a partir de 2 de agosto de 1990. O contexto da invasão do Kuwait, na data citada, remonta a acontecimentos da década de 1980 relacionados com a guerra Irã-Iraque. Esse conflito foi travado entre as duas nações entre 1980 e 1988, e o ataque do Iraque ao Irã fazia parte dos interesses internacionais que usaram o Iraque como instrumento para barrar o avanço da Revolução Islâmica que havia acontecido no Irã em 1979.
Durante essa guerra, os iraquianos tiveram apoio dos Estados Unidos, que era o grande interessado em enfraquecer o Irã, e da Arábia Saudita e do Kuwait. Esse amplo apoio internacional impediu que os iraquianos fossem derrotados e a guerra foi encerrada em um empate. Acontece que, após a guerra, a economia iraquiana estava em crise e era necessário aumentar a arrecadação do país. A maior fonte de renda do Iraque era a venda de petróleo, porém, o valor do barril era considerado baixo pelo governo iraquiano. Em janeiro de 1990, o barril de petróleo era vendido a $21. Em meados do mesmo ano, o barril já era vendido a $11. O governo iraquiano acusava o governo kuwaitiano de ser o grande responsável pela redução no valor do barril por vender e extrair petróleo acima das cotas estabelecidas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Além disso, o governo do Iraque acusava o Kuwait de extrair petróleo de poços muito próximos da fronteira entre os dois países. No entanto, o fator que causou profunda irritação em Saddam Hussein em relação ao Kuwait foi o fato de que os kuwaitianos passaram a cobrar a devolução dos empréstimos cedidos durante os anos da guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein considerava isso inaceitável, pois julgava que o esforço do Iraque na guerra contra o Irã também havia servido aos interesses do Kuwait. Tendo em vista esses fatores, Saddam Hussein desenvolveu um discurso hostil em relação ao Kuwait. O ditador iraquiano defendia a ideia de que a pequena nação vizinha era historicamente território iraquiano e que deveria ser a 19ª província do Iraque. A invasão do Kuwait foi iniciada a partir de 2 de agosto de 1990. A decisão de Saddam Hussein é vista pelos historiadores como um erro estratégico, pois o governo iraquiano não havia considerado que os Estados Unidos jamais permitiriam o fortalecimento de um país que poderia ameaçar a soberania da Arábia Saudita, o grande aliado dos americanos no Oriente Médio. Além disso, a invasão do Kuwait tornaria o Iraque um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo, algo que também não receberia o aval americano. Consequências da Guerra do Golfo. Com a invasão, a família real kuwaitiana foi obrigada a fugir e estabelecer-se em Riad, que é a capital da Arábia Saudita. E essa invasão, ela gerou uma reação internacional de forma imediata. Portanto, que divulgaram a Resolução 660, que condenava a invasão coordenada pelos iraquianos e ordenava que as tropas do Iraque abandonassem o Kuwait de imediato. Outra consequência foi a Resolução 660, que estabelecia que as tropas iraquianas se retirassem do Kuwait até o dia 15 de janeiro de 1991. A partir do dia 17 de janeiro, foram iniciados alguns ataques aéreos contra o Iraque. Os ataques visavam a locais estratégicos e estenderam-se ao longo de 42 dias. E temos algumas imagens de ataques aéreos que elas ficaram bem conhecidas internacionalmente, porque elas foram transmitidas em tempo real pela rede de televisão nos Estados Unidos. Isso foi uma grande consequência que aconteceu. E também as forças internacionais foram lideradas pelo general americano, Norman. E a ação militar estendeu-se por 100 horas. Foi por causa desse despreparo que o exército iraquiano rapidamente foi derrotado. Em 2012, teve início a Primavera Árabe, um movimento de constatação nos países muçulmanos iniciado na Tunísia e que ocorre até os nossos dias. Esse movimento ele se caracteriza na luta pela democracia e por melhores condições de vida, decorrentes da crise econômica, desemprego e falta de liberdade de expressão. Dentre os países que se viram envolvidos estão Tunísia, Egito, Líbia, Iêmen, Argélia, Síria, Marrocos, Omã, Bahrein, Jordânia, Sudão e Iraque. Entre as principais causas, pode ser resumido como desemprego, alto nível de corrupção por parte das dirigentes da sociedade, falta de liberdade política e de expressão, e a população jovem que estava antenada com a novidade do mundo queria fazer a sua própria evolução. E o desprezo da elite do país. Tudo começou na Tunísia com o descontentamento dos iranos com o governador Zine El Abidine Ben Ali, que desencadeou uma série de protestos que ficaram conhecidos como Revolução de Jasmim. E num sinal de protesto contra a falta de condições e a brutal repressão policial, o jovem Mohamed, ele atirou fogo no próprio corpo
e tornou conhecida a Revolução Russa e aumentou a revolta de toda a população. E no fim de 10 dias, a Tunísia conseguiu depor o ditador e realiza as primeiras eleições livres. Nos outros países, temos a Síria como exemplo, que desencadeou uma guerra civil muito violenta, que foi apoiada pelos países ocidentais, como Rússia, e eles lutavam pela deposição do ditador Bashar al-Assad, que governava a Síria há mais de 4 décadas. Os manifestos têm atingido proporções acima do esperado, que se revelam nas suas graves consequências, que trata-se da utilização de armas químicas e biológicas utilizadas em combate pelo governo sírio. No Egito, ficou conhecida como Dias de Fúria, porque milhares de cidadãos saíram às ruas para exigir a deposição ao presidente Hosni Mubarak, que ele renunciou depois de 18 dias. Na Argélia, a revolução foi reprimida pelo governo, teve a prisão dos dirigentes. No Iêmen, também conseguiu fazer o ditador cair, depois de meses de revolta. Na Líbia, eles conseguiram também, porém eles não encontraram estabilidade política e várias facções lutam entre si até hoje. É importante destacar a importância das redes sociais em todo esse processo, porque foi o veículo de divulgação que foi utilizado para conhecer as pessoas sobre o movimento, bem como uma forma de expressar opiniões e ideias acerca do tema. Como forma de censura, muitos jornais hoje em dia são controlados pelo governo para evitar que isso continue. Essa primavera foi tão importante que até hoje